Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, nosso comentário do Pão Nosso é do capítulo 31, com caridade, baseada numa fala de Paulo, está na primeira carta aos Coríntios 16:14, que ele pede: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Todas as coisas, né, Polônia? Isto. E aí, assim, né? Paulo diz que a caridade ela é a maior expressão de amor. É, ele diz que essa expressão de amor ela pode ser feita tanto quando a gente estiver encarnado, quanto quando a gente está desencarnado. A gente tanto pode fazer esta caridade. Nós podemos fazer tanto material quanto espiritual. Eu encarnada, eu posso fazer as duas coisas, né? É, e ele fala que deste amor, né, que é a centralidade da meta da vivência do evangelho. Então, na verdade, todo mundo, a gente já falou, né, mas assim, quem é espírita sabe, é, a, a, a vivência do amor, ela é a centralidade do evangelho. Então, quer dizer, quando eu estou vivenciando isto, eu estou é, praticando o evangelho, certo? E parece ser coisa simples, parece ser uma coisa simples. Ó, quem não ama, né? Quem não pratica o amor? Quem não faz, né? Mas a coisa é bem mais complexa do que a gente possa imaginar, entende? É, E ele diz também que da caridade decorre a paciência, a misericórdia, a paz, a indulgência, um monte de outras coisas aí que seria virtudes. Mas nós somos todas essas virtudes? Nós praticamos todas essas virtudes, né? Então, é uma coisa para a gente refletir. E aí, Emmanuel vem e fala da caridade material, que ela é importante. Porque é importante. Você matar a fome de quem está com fome, poxa, para aquele que matou a fome, não há o que paga, né? Mas ele diz que não é só isso, né? Porque eu posso pagar um prato de comida ou fazer um prato de comida e dar para uma pessoa que está com fome, e aí eu posso falar, olha, senta aqui, você quer um copo d'água? Você quer um suco? Você precisa de alguma coisa? Ó, você quer uma fruta, né? E eu posso ir lá e falar, ó, tô aqui e não vem mais aqui na minha casa pedir. Então, são expressões diferentes que a gente faz, né? E aí, Emmanuel diz que essa caridade, ela é importante, mas não é só isso, porque espiritualmente falando, a pessoa que faz este ato de dar o prato de comida, né? Eu preciso de um pão. Eu dou o dinheiro para o cara comprar o pão, ele pode estar estagnado na questão espiritual, né? Por ele ser áspero, por ele ser é, ignorante, por ele não ter paciência, por ele ser bruto, né? E que muitas das vezes esse tipo de pessoa, ela faz isto lá fora, mas dentro do lar é um grande problema, né? E a gente conhece pessoas que fazem isso. Ah, lá fora é uma graça, faz de tudo. Dentro de casa é uma casca de ferida, é carne de pescoço, como dizem, né? É difícil. E aí, é,
não só dentro do lar, né? Mas às vezes até no trabalho, as pessoas são difíceis, né? E aí ele pede que a gente tem que entender que cada dia que a gente pratica uma caridade de uma forma mais digna é um crescimento para a gente. Então, cada vez que eu praticar essa caridade de coração, é um passo que eu estou dando na minha evolução da caridade, na minha evolução da prática do amor, né? É... E Deus é muito caridoso, né? Deus é muito caridoso. Ele é caridoso com a gente, com você, comigo, enfim. A gente às vezes é levado por algumas situações que a gente fala, nossa, eu poderia não ter chegado aqui, né? Puxa, que sorte eu tive, né? Então, hoje a gente até vê a frase assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Eu tenho lido bastante essa frase. E isso é verdade, né? E aí, então, como Deus ele é muito caridoso, então ele busca corações bondosos para que a gente possa levar esta caridade a quem precisa, né? Porque às vezes a gente encontra, mesmo que eu pague um almoço para alguém que está com muita fome, é uma forma que eu estou fazendo de caridade. Eu posso fazer ela de coração, eu posso fazer ela de mau humor, certo? Mas quando eu estou fazendo isto, mesmo que seja de mau humor, mesmo que eu tire lá sei lá, R$ 20, R$ 30 para pagar o prato de alguém, ainda assim eu estou iniciando uma fase da caridade. E se de repente eu me sentir bem, né, se eu tiver uma paz profunda porque eu fiz isto, provavelmente eu irei praticar isso mais vezes. E aí você passa a ter um pequeno entendimento dessa questão do exercício da caridade, né? E a caridade vai muito além disso. Ela vai no ouvir, no falar, no olhar, no enxergar, enfim, no se calar, né? Porque muitas vezes a gente tem que falar, mas muitas vezes a gente tem que fechar a boca e deixar o outro falar. Então, aí, Emmanuel diz que a gente tem que aqui recordar, né, os exemplos de Jesus para nossa pessoa, mas que também a gente possa buscar os exemplos dos nossos pais, né, dos adultos que viveram antes de nós e que deixou algum exemplo. E que a gente tem que buscar esses exemplos, né, dos nossos antepassados para que a gente possa honrar aquilo que eles fizeram, certo? E Emmanuel traz aqui o sublime do espírito quando ele traz os nossos membros do corpo, né, como sendo instrumento da caridade. E quais são esses membros? Nosso ouvido, nossa boca, nossos olhos, o nosso tato, né? Então, quer dizer, a gente pode usar aquilo que a gente tem no nosso corpo físico para fazer o bem para o outro. E é isso, né? Só que é muito difícil ainda, né? Nós estamos muito longe disso, né? E cada momento da caridade, ela é única, única, única. É... E só um coração sensível é que vai saber o que fazer neste momento da caridade, né? Porque assim, a gente pode fazer todo dia a mesma coisa, né? Todo dia eu posso fazer um prato de comida e levar para alguém que está com fome. Mas cada vez que eu faço isto, é diferente, né? Um dia não vai ser igual ao outro. E a pessoa que recebe, ela poderá receber isto de forma diferente também, né? É isso, Olivia. O que você pode Vou completar aí? puxar, vou puxar aí do final do que você falou, porque
É incrível, né? Assim, às vezes a gente pensa, será que eu posso fazer? E todos nós podemos fazer, porque não exige recurso, e nós temos os instrumentos, como, por exemplo, os nossos sentidos, que você citou agora por fim. E aí o Emmanuel começa falando, né, da caridade material, eu só queria retomar para dizer assim, que é uma coisa que ele cita no começo também. É, Às vezes a gente espera as calamidades públicas, né? Ou É, o dia da sopa, enfim. E especificamente sobre as calamidades, é uma coisa que me surpreende muito, porque quando acontece alguma coisa bem grande, assim, né, um lugar local é atingido e tudo mais, as pessoas ficam muito sensibilizadas e sofrem por aquilo, e tem todo aquele movimento de auxílio, mas e as calamidades locais, né? E as calamidades diárias? Assim, estamos rodeados de calamidades se tivermos olhos de ver. Então, que a gente tenha essa, usando também sua palavra final, a sensibilidade de enxergar, e aí, porque isso é o mais fácil, né? Começar pelo que a gente vê, ir lá e ajudar, e transformar, e levar comida, dar o é, dinheiro, se for o que tiver ao nosso alcance, é o mais fácil. Agora, vou ler umas palavrinhas do Emmanuel aqui, que as nossas atitudes devem se ajustar ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, que é o que você citou, né? Falar, principalmente assim, não custa nada a gente tomar cuidado com o tom que a gente usa, no tratar qualquer pessoa, na forma como a gente responde alguém, num bom dia. Nossa, a língua é um problema tão grande para a gente trabalhar e é uma oportunidade tão grande de fazer caridade. Aí o ouvir, o fechar a boca é mais difícil ainda do que trabalhar a fala. Ouvir em dois sentidos, né? Ouvir quando a outra pessoa tem pontos a falar sobre nós, por exemplo, que aí é é, extremamente desafiador. Ouvir quando a pessoa precisa desabafar, e na verdade ela não quer ouvir o nosso conselho de volta, ela precisa falar mesmo, né? Ela precisa, e às vezes a gente se afasta dessas pessoas, porque tem pessoas que falam e não falam coisa com coisa, e fica ali tomando tempo, supostamente, mas aquela pessoa precisa tanto daquilo. Aí vem o Emmanuel e continua em impedir e favorecer. Quantas vezes a caridade está em dizer não? Que é um outro desafio também, que já teve um capítulo que a gente falou especificamente sobre isso. Em é. favorecer, em fazer acontecer às vezes, né? E às vezes está na nossa mão. Em esquecer e recordar. Quantas vezes a caridade está no perdão de cada dia, principalmente com as pessoas próximas, né? Que tem aqueles pequenos espinhos que às vezes acumulam e nos machucam. Esses pequenos perdões também são caridade. E recordar também, né? Às vezes a gente precisa parar para pensar, inclusive em tudo de bom que cada uma das pessoas trazem, para a gente sobrepor os desafios da vida. Então, assim, capítulo lindo, um desafio gigantesco, desafio de todo dia. Não temos desculpa para não fazer, porque todo mundo pode. Né? Ninguém é tão pobre que não tem um sorriso, não tem uma expressão assim também. Ninguém é tão pobre que não pode ser gentil e dar um abraço. E aí, lembrando, retomando algo que você falou no começo também, e aí eu puxo para o problema do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Exato, exatamente. E por que fora da caridade, né? Porque a caridade, ela é realmente a manifestação do amor. Porque se você não ama, E não tem você título religioso. Não tem desculpa, não precisa acreditar em Deus, não precisa acreditar na religião X, na religião Y. Isso é é independente de religiões. exatamente, é isso mesmo. É isso. Então É vamos lá isso. para um outro modelo de caridade, que é a nossa vibração, que a gente pode fazer todos os dias, que a gente possa sentir e saber que nós somos os primeiros beneficiados, né? Quando estudamos, quando abrimos o coração, quando abrimos a mente, quando fazemos uma leitura, nós estamos tendo caridade para conosco, fazendo algo por nós, pela nossa espiritualização, e isso nos faz tão bem se a gente perceber, se a gente deixar sentir, se nós deixarmos nós mesmos sermos ajudados. Então, que a gente sinta a paz que a espiritualidade pode nos ofertar nesse momento,
sentindo o nosso corpo se reajustando, as nossas células se acalmando, se energizando, os nossos pontos de desafio, de desequilíbrio do organismo, que possam sentir nesse momento restabelecimento, e que nós possamos ir compartilhando essas energias, sentindo essa luz se expandindo, cobrindo todo o ambiente que nós estamos, todo o nosso lar, cobrindo os corações daqueles que convivem conosco, estejam onde estiverem, que possam ser envolvidos em seus locais de trabalho, de estudo, todos os que estão ao seu redor, que os nossos vizinhos também sintam essa paz, que possamos agir com caridade para com os nossos vizinhos, com as pessoas no trânsito, com aqueles com os quais convivemos, principalmente aqueles que não se afinizam com a nossa forma de pensar. Que possamos mentalizar o nosso bairro iluminado, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso querido Brasil. Que possamos pensar com muito carinho e caridade no poder público, nós concordando ou não com a forma como eles conduzem, com a filosofia que utilizam, que nós possamos, apesar disso, doar as nossas energias de amor, pedindo a Jesus que ilumine essas mentes e esses corações para que possam agir sempre com justiça social, nos âmbitos federal, estadual, municipal, no executivo, legislativo e judiciário. Que a nossa energia se expanda também para os outros países do nosso querido globo terrestre, envolvendo todos os governantes, envolvendo a população que sofre as consequências das decisões desses governantes também, onde haja guerra, que a nossa palavra, a nossa vibração leve paz, que onde houver fome, desespero, que a nossa palavra leve alívio, onde houver um coração dolorido, um peito oprimido, uma cabeça em desalinho, em desespero, um corpo sofrido, dolorido, seja essa dor física, emocional, mental, espiritual, que a nossa energia possa levar a alívio, despertamento de esperanças. E que essa energia alcance também o mundo espiritual, todos aqueles espíritos que estão perambulando, perdidos, aqueles que sofrem e principalmente aqueles que ainda se obstinam no mal. Que possamos usar da caridade para ofertar o melhor que temos em energia para que essa transformação aconteça, transformação desses corações empedernidos no mal. Que possamos nos manter em contato com a espiritualidade para sermos instrumentos da paz do Cristo onde quer que estejamos, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima semana. Graças a Deus e até a próxima. Até.